Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, só o que se falou na rede foi do falecimento, de um dos homens que eu já inclusive elogiei aqui, a inteligência dele, o programa que ele fazia. Inclusive, eu acho que todas as pessoas que gostam de Dr. Enéas, gostavam das ideias do Dr. Enéas, são muito gratos ao Jô Soares. Ele foi um dos poucos que teve a coragem de levá-lo lá no seu programa, e por várias vezes isso aconteceu, e deixar o Dr. Enéas expor, sem ridicularizar, fazendo ali uma entrevista de alto nível que hoje serve e muito para a gente usar, inclusive aqui, para apresentar o próprio Dr. Enéas a algumas pessoas que infelizmente ou eram muito jovens ou simplesmente compraram narrativa da mídia de que ele seria um louco, que era um fascista, aquelas coisas todas que a mídia acusavam ele. Chegaram inclusive a própria Globo, eu já exibi aqui também um trecho, eles mostrando lá os seus jornalistas e analistas políticos dizendo que Enéas era como se fosse um palhaço, um voto de protesto, E aí o homem mais bem preparado que tinha ali, que não tinha um rabo preso, que tinha as melhores propostas, ele até fala isso, considerar como se fosse um tiririca hoje em dia, é um verdadeiro absurdo, É ofender realmente as pessoas do Brasil. Feito uma dedicação intensa, com uma fração grande do Nick Temer aos problemas de economia política. E para mim são fáceis de estudar porque eu sei matemática, sou formado, não sou semi-analfabeto, preciso que outros me digam o que ler. Eu leio e entendo rapidamente o que está escrito. Graças a Deus a natureza me dotou bem. Mas basta isso? Basta quando se tem. Para ser presidente da Basta República. ser preparado, ter vontade, ser preparado primeiro, ter vontade... Mas eles sempre fizeram essa canalice. E o Jô Soares, que partiu aos 84 anos, na manhã, quando estava amanhecendo o dia, segundo as informações, no Hospital Sírio-Libanês, às 5 da manhã. Não foi divulgada a causa do falecimento dele, mas dizem que ele estava tratando ali uma pneumonia, meus irmãos. E nessa questão, infelizmente a gente também não pode expor o que a gente pensa, mas eu lembro daquele Luc Montagnier, A gente fez aqui um vídeo dele que ele também faleceu. Ele foi o cara que descobriu o problema do HIV, Colocar assim para não falar outra palavra. E ele disse que nós veríamos muitas pessoas daqui para frente, com o aparecimento desse mal terrível, falecendo assim do nada, A gente sabe que todo mundo, todos nós, esse é o destino final, seja de uma coisa, seja de outra, todos nós vamos trilhar esse mesmo caminho, de formas diferentes, mas com resultado igual. Todos nós um dia não estaremos mais aqui. Só que, como explicou Luc Montagnier, certas coisas novas que estão aí, que não foram bem testadas, iriam causar muitos problemas, E que nós só iríamos descobrir ao longo dos próximos anos. Enfim, eu paro por aqui nessa questão. Sobre o Jô Soares, sem sombra de dúvida nenhuma, ao longo desses anos, dessas décadas que eu me entendo por gente, é difícil comparar a inteligência dele com algum apresentador. O cara realmente estava muito acima, falava vários idiomas, inclusive, era qualquer assunto que você colocasse, o Jô Soares falava bem e muito bem, Inclusive até você viu, o cara que se dizia especialista, às vezes ficar sem chão perto dele, O cara especialista ia conversar com o cara e o tamanho conhecimento dele e a preparação que ele fazia para falar do assunto, Não era um cara que simplesmente chegava ali e vou falar besteira e pronto. Embora tivesse aquele humor inteligente lá, Não era aquele humor ofensivo também, que era uma qualidade à parte, do Jô Soares. Mas ele realmente foi muito perseguido, família. Eu acho que vocês devem lembrar de um personagem que queria satirizar ele, ridicularizar o jeito que ele falava, a forma que ele se comportava, que era o Jô Soado. O próprio Jô Soares recebeu de boa, aquele humor que diz, não, a gente tá te homenageando e só ridiculariza você. Mas o Jô Soares levou de boa, tirou fotos com o cara, abraçou, era um cara tranquilo nesse aspecto. E ele era aquele cara, família, que hoje é o que a própria mídia combate para que não exista mais, que é o equilíbrio, Você tem que pertencer a um dos lados e você tem que militar as causas. E o Jô Soares era o cara equilibrado nessa questão. Então esse engavetamento que ele tomou, por exemplo, foi justamente por isso. Por ele levar pessoas ali para a entrevista que a própria emissora não estava de acordo, Eu lembro que na despedida, ele sempre foi assim, na despedida dele do Silvio Santos levou ele lá para um programa chamado Em Nome do Amor, que era um programa ridículo também. Ele levou para o programa Em Nome do Amor e ficou, não, mas não tem um jeito de você ficar aqui, um apelo final para ver se o Jô Soares não saía da emissora, E aí o Jô Soares não perdeu a oportunidade, Ele de frente a Silvio Santos ali, ele disse, não, vamos para lá também, Brincou com ele e o próprio Silvio Santos riu. Eu acho que vocês procurarem aí no YouTube, vocês veem isso aí, a homenagem no Em Nome do Amor. Eu nunca esqueça aquela cena, porque o cara tem que ter muita coragem para chegar no dono de uma emissora
E o cara dizer, não tem um jeito de você ficar aqui, não. Ele dizer, tem não, vamos pra lá nós dois, né? Brincar dessa maneira. E o próprio Silvio Santos riu, porque ele era um cara inteligente. E na Rede Globo também não foi diferente. Inclusive no seu último episódio, ele elogiou bastante o Silvio Santos lá, que também desagradou ainda mais a Rede Globo. A Rede Globo começou a desmontar o Jô Soares, justamente por ele dar opiniões e levar esses convidados lá que não agradavam a emissora. E o próprio Silvio Santos já falou sobre isso, dizendo que qualquer um que vai contra a vontade da Globo é tentar o suicídio, né? Nas palavras de Silvio Santos. Por que ele falou isso? Porque a Globo ela persegue, a Globo ela vai em cima. Graças a Deus hoje ela tem perdido muito poder, mas ainda é poderosa, isso é fato. Tem muitos contatos aí, tem muita gente na mão dela, a verdade é essa. Então ainda pra gente ver realmente esse império cair, talvez isso nem aconteça, né? Você viu agora, deve ter percebido, o próprio Bolsonaro que tanto falou contra e tal, aumentou a verba dela. Então é uma coisa, meu irmão, que você pergunta, mas por que isso acontece? Bom, o poder dela ainda é grande, a influência dela ainda é muito grande. Inclusive as próprias pessoas fazem isso, né? Ela fez um remake patético da novela Pantanal. O Silvio Santos, inclusive, adquiriu os direitos de exibição da versão original, que dá de 1000-0, eu tenho ela aqui em HD, dá de 1000-0 nessa versão ridícula, remake da Globo. E aí o que é que a Globo fez? Tendo o SBT o direito de exibir os episódios de Pantanal, ela comprou os direitos de script. Olha o absurdo. E aí proibiu que Silvio Santos exiba a novela, porque não tenha dúvida, se Silvio Santos tivesse exibido a Pantanal original no mesmo horário da Rede Podre, a Rede Podre teria se ferrado literalmente. Mas como não foi feito isso, ela conseguiu barrar judicialmente usando esse apelo. Infelizmente a Justiça Nacional é assim, você tendo um poder, uma influência, a lei se dobra para você. É por isso que você vê o pobre ir pra cadeia por roubar uma galinha e o rico desvia bilhões, né, os políticos, e aí vai julgamento, e vai isso, e vai aquilo, como o próprio Michel Temer pega com a boca na botija, não, mas solta o cara. Alega ainda falta de prova. Então esses absurdos, meus irmãos, é o que acontece e faz, né? Pessoas inteligentes afastam essas pessoas dos lugares que elas deveriam estar, e eu cito o Jô Soares, é um absurdo que, se eu não me engano, ele saiu da Rede Globo em 2016, né? E ficou engavetado. Eu esperava que o próprio Silvio Santos, né, desse um programa a ele de novo, mas Silvio Santos não quis peitar a Globo. A verdade é essa, ele não quis peitar a Globo, porque a Globo sempre fez isso. O próprio Jô Soares já denunciou isso há tempos. Ele chega para alguma emissora que vai contratar o cara e diz, olha, eu não quero que você contrate ele. Não, mas a gente faz um acordo aqui, não contrata esse cara, ninguém dá emprego a ele. Eles têm essa patota. É o que eu falo da questão do livre comércio. O livre comércio existe quando o cidadão de bem, o brasileiro, ele consegue entrar no negócio. Quando se trata de grandes empresas, o que é formado é um cartel. Os caras se juntam ali e olha, vamos manter o preço assim, assim nem eu perco, nem você perde. Afinal de contas, as grandes empresas têm ações e eles têm parte de todas elas. Então, nenhuma empresa é 100% do proprietário. Ela pertence a grandes grupos, essa é que é a verdade, né? Então ninguém vai destruir suas próprias empresas. O que eles fazem é um monopólio. Mas o brasileiro ainda não entendeu isso, né? Ele está comprando essa narrativa que cada vez fica mais popular, né? Não entrega tudo, que as coisas melhoram e só está se entregando, né? Quais foram as estatais que a gente construiu, por exemplo, agora? Qual empresa brasileira está crescendo ao ponto de ir para outros países? Nenhuma. Então a verdade é essa, né? As poucas que temos está sendo vendida, cada vez mais vendida, se passa o controle. E aí, meus irmãos, a gente vê o resultado disso em tudo, né, que a gente vê, desde a economia até um programa de entretenimento. Você vê as pessoas que deveriam estar em certos cargos, como o Jô Soares, um homem altamente inteligente, como o próprio Dr. Laí Ribeiro costuma dizer. Uma pessoa que tem um dom, uma pessoa inteligente, ela costuma dar suas melhores obras, né, o melhor de si, nos seus últimos momentos. Ele compara até com uma lâmpada. A lâmpada, quando ela está prestes a queimar, você pode notar que ela enfraquece, né, e depois que você liga, né, desliga ali, ela liga de novo, ela liga muito forte. Nos seus últimos momentos, ela liga bastante forte e aí queima. É assim que acontece também, né, na visão do Dr. Laí Ribeiro com o ser humano. O que a gente tem de melhor aparece nos últimos momentos. E nós não curtimos esses últimos momentos do Jô Soares porque ele estava engavetado, né? Não, engaveta o cara aí, ele tá indo muito contra o que a gente quer, coloca ele lá. Então ele ficou de boa, o cara já realizado financeiramente falando, né? Tudo que ele quis trabalhar, trabalhou. Então o cara disse, não, beleza, né? Até falou ainda, se alguém quisesse, né, no último programa dele, alguma emissora quisesse contratar ele para dar um programa, ele estaria pronto, né? A própria Rede Globo rebaixou ele, disse, não, vou tirar seu programa e você vai. E ele falou isso lá, ele expôs isso, né? Ele disse, eles me ofereceram aqui para eu fazer aqui boletins, né? E isso eu fazia no começo da minha carreira, eu não vou regredir. Daqui para frente eu tenho que evoluir, não regredir. Voltar a fazer o que eu fazia antes.
Então, se não é pra me dar um programa, eu não aceito. Então, a Globo também ficou muito revoltada com isso. E aí, gavetaram o cara mesmo, né? É uma prática daquela rede podre, uma prática criminosa. E que é nessas horas, meus irmãos, que eu sinto um pouco de revolta com o próprio povo. Não sei como é que a pessoa diz que é desperta, não sei como é que a pessoa diz que sabe o que é a rede podre e vai assistir novelas. Eu vejo um monte de bolsonarista, por exemplo, fazendo isso, né? Porque o bolsonarista, ele tem por si, né, a bandeira anti-Globo. E quando bota uma programação, por exemplo, como essa novela Lixo, Pantanal, mas porque ela lembra aqueles tempos, os caras vão tudo assistir. Ela tá batendo a audiência de todas as outras juntas, eu tava dando uma olhada aqui. Naquele horário, mesmo naquele horário, você junta todas as emissoras e não dá a audiência da Rede Globo naquele momento da novela. Então, o brasileiro ele sempre faz isso. Foi assim também na época da Dilma. Fora Dilma, vamos assistir o jogo. Quer dizer, enquanto o brasileiro tiver essa mentalidade, meus irmãos, a gente sempre vai viver dessa maneira. Pessoas que poderiam estar ali em cargos, que poderiam fazer a diferença no nosso dia a dia, né? E isso também em serviço público, etc., ficam fora simplesmente porque desagradam os senhores do país, né? Porque tem os senhores do mundo e tem os senhorzinhos aqui do país, do próprio país. E a Rede Globo pode ter certeza que é uma desses senhores. Então, meus irmãos, é lamentável isso, é muito triste, né? A gente se despede aí do Jô Soares. Eu lembro aqui nas minhas madrugadas, eu sempre gostei de trocar o dia pela noite. E eu me lembro como hoje, era o Jô Soares, né? Antigamente no SBT, o Jô Soares 11h30, que era uma coisa que ele reclamava. Inclusive foi isso que fez ele sair do SBT. O programa se chamava Jô Soares 11h30, mas ia de madrugada, sempre de madrugada, né? E também para tapar buraco. Tem um horário ali, bota Jô Soares, né? Sempre na madrugada. Então isso revoltou muito ele. Além de o Silvio Santos não reformar o programa, o cenário era sempre o mesmo. Aquele cenário já ultrapassado e ele querendo, né, verba para fazer um novo estúdio e não deram. Então ele, beleza, foi pra Globo. A Globo deu, né, o espaço que ele precisava, o programa bombou. Mas aí foi diminuindo a banda do cara, foi diminuindo o tempo dele. Foram literalmente desmembrando o programa inteiro. Isso pra ele sentir, né, as represárias. Cada vez que ele se desviava da vontade da emissora, eles iam desmembrando ele, cutucando ele. E o Jô, em vez de retroceder, como qualquer um faria, ele continuava ali, né, fazendo o que ele achava correto. Às vezes acertava, às vezes errava. Acertou ali quando levou o doutor Enéas, errou quando levou a Dilma, naquela época dos protestos. Mas quem é que não erra, né, meus irmãos? Quem é que não erra? Então é aquele cara que, no fim das contas, pra mim, um grande apresentador e fez parte aí de um pouco da nossa história, de cada um de nós. Eu tenho certeza que você já deve ter perdido uma noite de sono, ou chegou em casa de madrugada e ligou e tava lá o Jô Soares com aquelas piadas, né? Aquela piada do português, eu até lembro dela, que ele fala que chega um português na loja, diz aí, ele fazia o sotaque, eu não sei fazer, né? Mas o português dizia, olha, eu quero aquele micro-ondas. Aí o brasileiro olhava pra cara dele e disse, eu não vendo pra português. Aí o português, rapaz, esse brasileiro é muito folgado, eu vou comprar aquele micro-ondas. E aí o cara ia, se disfarçava de outro cara, botava um bigode, peruca, chegava lá, ó, brasileiro, eu quero aquele micro-ondas. Aí ele olhava, já falei que eu não vendo pra português. Aí o cara, poxa, mano, peraí, esse brasileiro tá se achando demais, eu vou comprar, vou provar ele que eu passo a perna nele. Aí se vestiu de mulher, chegou lá, olha, eu quero comprar o micro-ondas. O cara, rapaz, eu vou dizer quantas vezes a você que eu não vendo pra português. Aí ele se agitou, joga tudo no chão e diz, ó, por que você toda vez adivinha que eu sou português? Porque eu já mudei o sotaque, já me disfarcei de outra cara, já me disfarcei de mulher e você sempre identifica que eu sou português. Aí ele diz, porque aquilo ali é uma televisão, não é um micro-ondas. Então, meus irmãos, essas coisas aí, né, era engraçado. Às vezes você tava ali de boa, mal-humorado, estressado, perdeu o sono, alguma coisa, e você ligava, tava ali o Jô Soares, né, sempre com entrevistas inteligentes. Eu me lembro também, outra vez que ele levou aquele cara lá do clima, né, falando, o pessoal dizendo, não, o mundo tá derretendo. Aí o cara chegou lá, um cara preparado também, foi bastante perseguido, cancelado também. Ele foi cancelado antes de existir o cancelamento, pra você ter noção, né. Ele mesmo fala aí, ele faz palestra ainda e diz, olha, eu fui tirado do cargo, o pessoal me perseguiu e etc. Por ele dizer a verdade, ele disse, olha, se essas coisas que eles falam, essas narrativas fossem verdade, as cidades aí que são na beira da praia, né, você procurar aí casas para alugar, você vê que tem casas com 80, 100 anos, 120 anos, 200 anos, dependendo do lugar do país, e você vê que elas estão no mesmo lugar ali, na beirinha da praia, não avançou nem sequer 1 centímetro. Então essa narrativa aí, eu já disse a vocês porque é. E aí você via essas entrevistas lá no Jô, velho, e você vibrava, né, era coisas que só o Jô mesmo teve coragem para falar, e nunca foi reconhecido, e não foi reconhecido porque a maldita polarização hoje, se você não apoia o candidato, o vagabundo, o ladrão deles, né, tanto de esquerda como de direita,
Para mim são dois grupos hoje que são um câncer nesse país, tanto os bolsonaristas como petistas. E eu não tenho medo de falar isso, já disse. Tá achando ruim o que eu falei, você se desinscreva. Você não é bem-vindo aqui, mas não é mesmo. Não é. Me poupe o trabalho de bloquear você, né? Porque são os cânceres mesmo nesse país, cada um com aquela história, é o que tem de melhor porque o outro é pior, e continuam desgraçando o país com seu voto, escolhendo seus bandidos de estimação ano após ano. Então, o brasileiro prefere o seu conforto e prefere ser escravizado. Então é isso aí, a gente vai perdendo aí de artista a bons políticos, como foi no caso também do Dr. Enéas, simplesmente pela covardia do próprio povo de ficar com essa, mas o cara não tem chance, mas o cara não dá certo, mas eu não vou participar desse protesto porque isso nunca dá em nada. É isso aí que faz o Brasil ser como é, e ficamos nesse estado eterno de colônia, né, meus irmãos? Enfim, deixa aí tua opinião, fala aí como é que você também já teve a sua experiência com o jogo, faço questão de ler, tenho certeza que tem boas histórias para os verdadeiros inscritos desperta aqui comentar, tá certo, meus irmãos? Fica aí os nossos pêsames, é uma perda realmente lamentável o Jô Soares ter nos deixado, né, meus irmãos? Enfim, um abraço, fiquem com Deus e fui!